tropeço do Atlético no Brasileirão. Depois das derrotas do Internacional e do Flamengo no fim de semana, o Galo tinha a chance de reassumir a liderança, mas caiu diante do Palmeiras. 3-0 na Arena Palmeiras, em São Paulo. O time teve mais uma atuação decepcionante, levou pouco perigo ao gol de Everton e foi presa fácil para o Palmeiras. Rafael Veiga fez 1-0 aos 18 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Rony ampliou aos 24 e Wesley marcou o terceiro aos 31. Todos os gols nasceram de erros do Atlético. Palmeiras 3-0. Com o resultado, o Galo segue em terceiro lugar com 32 pontos. Foi a quarta partida seguida sem vitória do Atlético, que antes havia empatado com o Fluminense e Sport e perdido para o Bahia. Dos últimos 18 pontos, o time só conquistou 5. O zagueiro Hever analisou desta forma a derrota em São Paulo para o Palmeiras. Na verdade, não é o Palmeiras que acabou acertando tão bem a marcação, né? Eu acho que a gente acabou errando algumas transições nossas, posse de bola, fortalecendo o que o Palmeiras tem proposto nas partidas e feito bem. Prova disso que nos últimos jogos o Palmeiras conseguiu vencer os seus adversários bem, o placar bem elástico. Então a gente acabou falhando nessa parte de transição com a equipe do Palmeiras, e quando você peca com uma equipe grande, o resultado não é outro a não ser essa frustração que a gente sai diante do jogo. Mas agora é pensar no segundo turno, jogo em casa, para que a gente possa voltar a vencer, já que a gente tem pretensões maiores no campeonato. Agora, o que disse de mais relevante, mais importante, o técnico Jorge Sampaoli. Un juego que nosotros pensábamos que se iba a dar de esta forma. Lamentablemente no pudimos contrarrestar lo que sabíamos que iba a pasar. Habíamos planificado un partido de más control, de no tantas pérdidas, porque el rival estaba pendiente a las transiciones rápidas, pero lamentablemente el grado de competitividad no fue tan alto en relación al partido que nos tocó jugar. Sampaoli falou também sobre a importância de um equilíbrio entre defesa y ataque. Primero, saber que Otimi no va a mejorar atacando con más gente de 6 jugadores, desequilibrándose, como lo hizo en el segundo tiempo. Porque Otimi tuvo muchas posibilidades de poder concretar, no las logró, y eso generó un desorden que nos expuso en la transición. Cosa que, como reitero, creo que nuestro aprendizaje de este tipo de partido tiene que ver con la realidad. O sea, no tenemos mucha creatividad ofensiva, y eso nos desespera um pouco e nos genera debilidade defensiva. O treinador voltou a falar sobre a juventude do time, um elenco jovem, y sobre contundencia. Creo que estamos en un proceso donde la responsabilidad del lugar que ocupan hace de que a lo mejor la expectativa sobre un grupo de jugadores muy joven todavía no está preparado para este tipo de desafío a los cuales están obligados. Me parece que esto es una realidad que tenemos que indudablemente mejorar, porque las fortalezas que tuvo el equipo en algún momento estaban relacionadas con la contundencia. Hoy el equipo hace rato que no es contundente, entonces lamentablemente el rival siempre está adelantándonos emocionalmente en el juego. Nosotros nos desesperamos y eso nos hace imprecisos y nos hace totalmente vulnerables. Já são 2 jogos sem fazer gol. Sampaoli comentou também a desordem, a desorganização. Por la impotencia ofensiva, o sea, porque el equipo quiere lograr a través del desorden generar situaciones que a lo mejor no podemos generar con los jugadores que están más adelante. Entonces hay descomposición de ataque que equipos como Palmeiras, que está preparado solamente para contragolpear, te hacen daño. Nosotros tuvimos en el segundo gol, donde estábamos con mucha gente en el área rival, de ahí nace una jugada donde Palmeiras prácticamente no había pasado la mitad de la cancha y termina definiendo el partido. O que falou de mais importante, o técnico Jorge Sampaoli. No outro jogo de ontem, fechando a rodada 19 do Brasileirão, o Grêmio venceu o Bragantino por 2-1 na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Gols no segundo tempo, David Braz e Orejuela marcaram para o Grêmio. O Bragantino diminuiu com um gol de Hurtado. O time gaúcho sobe para o 8º lugar com 27 pontos. Analista de números da Itatiaia, Domingos Sávio Baião. Como está a briga pelo título simbólico do primeiro turno, Domingos? Pois é, Milton. 3 paulistas mudaram os rumos da Série A do Brasileiro. O Corinthians venceu o Internacional,
O São Paulo venceu o Flamengo e o Palmeiras venceu o Atlético. Com isso, o São Paulo entrou na briga direta para ser o campeão simbólico do primeiro turno. Claro que nós só vamos conhecer isso, Milton, lá na frente. 3 jogos adiados do São Paulo: Goiás, Ceará e Botafogo. O Internacional ainda tem chances matemáticas, que é o primeiro colocado, mas para isto ele vai precisar que o São Paulo marque no máximo mais 4 pontos. O Atlético não poderá vencer o Atlético Paranaense. O Flamengo está fora da luta, porque já é segundo colocado e já terminou os jogos. O Atlético, se vencer o Atlético Paranaense, vai a 35, supera no número de vitórias Internacional e Flamengo, assume a liderança. Mas tem o São Paulo no calcanhar. São Paulo tem 30 pontos e 3 partidas, pode chegar a 39. A briga é boa, Milton, mas nós só vamos saber isso ao longo do segundo turno, Deus sabe lá quando. E a zona de rebaixamento, Baião? Pois é, Milton, nesta luta contra o rebaixamento, nós temos várias equipes. Eu posso citar desde o Botafogo, 14º colocado com 20 pontos. Depois você tem Bahia 19, Vasco 19, Coritiba 19, Bragantino 19, Coritiba e Bragantino já na zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense 16 e o Goiás 12 pontos ganhos. A briga é boa, a luta é boa, tem muita coisa para acontecer no segundo turno, Milton Naves. Legal, Baião. Esse é o analista de números da Itatiaia, Domingos Sávio Baião. Mais galo com você, Cláudio Rezende. Bom dia, show de bola, Milton Naves, confirmando 11 horas 44 minutos. E o jejum agora do Atlético, Milton, aumentou. 4 jogos sem vitória, nesses 2 jogos e meio sem marcar gols. Eu falo 2 jogos e meio porque Sport e Palmeiras, o Galo passou em branco. E o último gol do Atlético no Brasileiro foi do Savarino contra o Bahia no primeiro tempo. Depois o Galo sofreu aquela virada em Salvador, 3-1. E o que chama atenção também, aí o sinal eletrônico marcando 11h45, chama atenção nesses últimos jogos do Atlético, a queda de rendimento é nítida, é clara. Nos últimos 4 jogos que eu citei sem vitória, o Galo fez 2 gols e sofreu 7. 2 partidas, né, contra Bahia e Palmeiras, sofrendo gols, 3 gols em cada. Então, realmente, torcedor na bronca, preocupado até, né, o torcedor do Atlético com a queda de desempenho da equipe. Ontem, por volta de 11 horas da noite, o voo fretado do Atlético chegou, desembarcou em Confins, e no desembarque, os jogadores foram recebidos com protestos. Dezenas de torcedores, de membros da torcida organizada Galoucura, protestaram na porta do ônibus. Depois que os atletas saíram da pista, foram para o ônibus, do ônibus seguem para o CT. Na entrada do ônibus, muitos cânticos ali de protesto da torcida e os principais alvos. O lateral Guga vem sendo aí o principal alvo da torcida e também o goleiro Everson. Muitos torcedores do Atlético na bronca com o goleiro atleticano também. Mas, logicamente, uma cobrança, além desses 2 que eu citei, de um Atlético, né? Tentar jogar melhor todo mundo, com mais raça, com mais entrega, é o pedido aí, pelo menos desses torcedores que foram ontem à noite a Confins. E é bom a gente lembrar que essa mesma torcida do Atlético, que ontem esteve para protestar, já fez manifestação de apoio diversas vezes neste Campeonato Brasileiro. Algumas vezes em Confins, embarque do time para viagens, também na entrada ali do Mineirão, na Rua de Fogo, na saída do CT. Agora o time está em 3º lugar, pode ser considerado para muitos até um exagero, né? O Galo está em 3º lugar, mas pela queda nos últimos jogos, por isso que a turma mudou de ideia e começou a protestar. Hoje, Milton, a terça-feira do Atlético, os jogadores, como chegaram bem à noite, foram liberados. Hoje não tem treinamento. Amanhã, quarta-feira, começa a semana do Flamengo. Concorrente diretíssimo, né? O Flamengo tá uma posição acima do Atlético, é o vice-líder. E o Galo vai começar o retorno no Mineirão, domingo, às 6h15. O Sampaoli vai ter 4 treinamentos amanhã, quarta, quinta, sexta e sábado, para montar o time. Ele vai ter o retorno do Keno, que é o titular absoluto, estava suspenso ontem. E o Johan também não pôde enfrentar o Palmeiras. São 2 jogadores que ficam à disposição dele. O Savinho, atacante, ontem ficou no banco, não entrou.
já está com a seleção sub-17 para um período de treinos em Itu, no interior de São Paulo. Então o Savinho está fora do jogo contra o Flamengo, mas a princípio é a única baixa aí do Sampaoli. Ele não vai poder ficar lá, Milton, na beira do gramado. Sampaoli reclamou de novo com o árbitro ontem e recebeu o seu 6º cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. Como tem suspensão também para técnico, ele vai cumprir a 2ª. Não pode ficar à beira do gramado domingo contra a equipe do Flamengo. Semana promete, Milton, para o Atlético criar um fato novo aí. Precisa de fato novo para encarar o Flamengo e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Show de bola. Sinal de alerta ligado então, ligadíssimo. São 11h48 agora em Belo